história de que melhora o ensino não é verdade, muito pelo contrário. Alguns locais pioram o ensino. Por quê? Porque o município não tem condições de dar essa formação continuada para os seus professores. A longo prazo, piora. A longo prazo, piora. Enquanto tem esse grupo de professores que estão na rede, que estão formados, que tem essa formação, a longo prazo, se ele não constituir isso, um grupo de formação, o ensino, a qualidade do ensino vai cair no município. E esse grupo, essa estrutura de uma Secretaria da Educação custa caro, porque hoje tem quem? A secretária e quem mais tem? Tem um grupo lá de mais 2, 3 que ajudam a secretária a elaborar uma política nessa questão das creches, tal, que já tem um acúmulo, né, devido ao município sempre ter cuidado das creches. Mas principalmente agora não é mais creche, agora é escola, é ensino infantil, né? Também tem uma qualidade a mais nesse processo. Agora, se ele pegar o ensino fundamental, aí fica mais complicado ainda, né? Então, esse aspecto é a questão pedagógica. Com relação aos professores, como é que fica a situação, né? Situação de Lins, estou longe do microfone, né? Acho que também está tranquilo. Na situação de Lins, nós temos hoje professores que vêm de Andradina, professores que vêm de Araçatuba, professores que vêm de várias cidades da região que municipalizaram suas escolas. E vêm professores assim com 20 anos de serviço, 22 anos de serviço, faltando 2, 3 anos para se aposentar. Agora, o salário de um professor, PEB 1, no final de carreira, está quanto, Lesa? Chega... PEB 1. Não chega isso, Lesa. Eu sou PEB 2 e ganho 2.000. Deve chegar a 1.500... Porque você tem PEB 2. PEB 1 só deve chegar perto do máximo os 1.000 e pouquinho, 1.000 e poucos reais. Quem tem a faculdade, né? Eu estou dizendo final de carreira porque aí tem o adicional por tempo de serviço, sexta parte, etc. Só que esse professor deixa sua família, deixa sua casa e tem que chegar aqui, alugar uma casinha ou morar numa pensão, tal. Isso representa um gasto extra no seu orçamento, né? Tem professoras de deixar a criança de 1 ano lá na sua cidade. E vem aqui, fica em Lins a semana e volta para o final de semana, na sexta-feira. E é lógico, o professor fica tirando licença, porque lógico que ninguém aguenta uma vida dessa, né? A gente tem que pensar também na pessoa humana, que a pessoa humana tem as suas responsabilidades, mas o Estado tem que ter a sua responsabilidade também com essas pessoas, com os seus funcionários. Não pode fazer isso com alguém que está no final de carreira. Nós tivemos até o caso de uma professora que alugou uma casinha ali no Jardim Tangará, era uma casinha em construção, não estava terminada. Por quê? Para que o orçamento, ela era arrimo de família, então para que ela pudesse sustentar o filho dela e ela poder viver aqui, ela alugou uma casa em construção, que tinha um quarto e um banheiro, e no final das contas a situação dela estava tão ruim que a mulher acabou infartando e acabou morrendo lá naquele local, né? Então é claro que é um exemplo muito triste e tal, e é o extremo, mas para ter uma ideia de como é que as coisas acontecem, e acontece de fato e de verdade isso. Então pode ser que os professores de Cafelândia tenham que ir embora lá para onde? Eu falei assim, não, mas o prefeito não vai mandar, o professor vai ficar com o prefeito vai ficar com essas pessoas. Tá bom, então imaginemos que o prefeito fala, não, olha, eu municipalizo, mas eu fico com todos os professores do Estado. O cargo desse professor, a partir do momento que ele municipalizou, a escola não é mais do Estado, é a escola do município. O professor vai ter que ir, o cargo dele vai aonde tiver. Aonde tiver aula, o cargo dele vai para lá. Então, se for lá em São Paulo, em Carapicuíba, no início do ano, para ele se inscrever, ele vai lá em Carapicuíba. Aí ele se inscreve lá e volta. Aí em janeiro ele volta para lá de novo para pegar suas aulas. Se ele ficar doente e tirar uma licença, ele tem que buscar lá em Carapicuíba
a direção dele, para ele, a escola dele cede para ele tirar essa licença, né? Então, mesmo, e suponhamos o quadro mais favorável que nós temos, que é quando o professor, o prefeito, fala, não, eu fico com esses professores. Mas eles não são funcionários do município, eles continuam sendo funcionários do Estado. Porque o professor não vai exonerar com 10, 15, 20 anos de serviço, que vai perder todo o adicional por tempo de serviço e tal, para entrar no município e começar uma nova carreira, né? Então, é mais interessante para ele continuar lá por causa da aposentadoria, etc, etc, né? Agora, tudo bem, acabou o mandato desse prefeito, entra o outro. O outro prefeito diz, ah, você fez campanha, eu vi você lá na rua com a bandeirinha do outro candidato, né? Então, acha que ele vai, vocês têm ideia, acha que vai permanecer mesmo, acha que esse professor permanece. Lá naquela escola, não permanece. Nós todos aqui sabemos que não permanece, tá? Então é isso. A garantia que ele dá é de 1 ano ou 2, é a garantia do mandato dele. Porque depois não se sabe. E aí então, quer dizer, não, os professores todos são obrigados a fazer campanha para o candidato do prefeito. Agora tem que ter uma bolinha de cristal para saber quem vai ganhar as eleições, né? Porque eu não sei, de repente eu aposto em um e o outro ganha, achando... Mas é uma situação difícil, né, gente? Você não poder se expressar adequadamente porque você não sabe quem vai ganhar e você pode danar a sua vida profissional. Eu acho que é uma situação muito complicada, estressante. O professor fica estressado, fica doente, não tem como ficar doente mesmo. Porque quem fica numa corda bamba dessa fica doente, né? Então era um pouco o que eu queria expor para vocês, né? E mais se eu quero, essa pergunta é o seguinte, como o prefeito está encaminhando o processo de municipalização? Acho que essa é uma pergunta fundamental, porque, pelo que eu entendo, se não tem lei, tem 1000 coisas, dá para ir no Ministério Público, dá para caracterizar a improbidade administrativa, porque não pode firmar um convênio, ou o convênio simplesmente não se realiza, porque o Estado vai pedir uma lei que não existe, né? Então, são várias questões aí que a gente precisa, talvez acho que a própria Câmara, verificar como é que está essa situação, se tem lei, que lei foi enviada, né, para firmar esse convênio. E os senhores vereadores ponderarem todas essas questões que a gente colocou aqui, para que a gente um pouco sensibilizar o prefeito, né, para pelo menos as escolas não fazer isso com as escolas que complica a vida de todo mundo.